Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu cuidado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renovou essa manhã. Ela se renova a cada dia. Se nós acordamos hoje é porque o Senhor tem coisas grandiosas a fazer, a operar, a agir. Se conosco, Pai. Fala conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus? Graças a Deus. Senhor te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Amém, igreja? Deus abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala para o pessoal ao seu lado. Você está abençoado. Aí, ó. Você está abençoado. Você está abençoado. Graças a Deus. Podem tomar assento, amados. Esse é um dia de vitória. Essa é uma semana de vitória. Esse é um mês de vitória. Esse é um fim de ano de vitória. E o ano que vem vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Você precisa profetizar. Abacuque falou que ainda que a figueira não floresça. Esse é um louvor, o primeiro louvor que eu aprendi quando eu cheguei na igreja de Nazareno foi esse. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Amém? E o nosso, não me guio por vistas, não nos guiamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Uma coisa, eu preguei muito nos Estados Unidos esses dias, falei muito, todos os lugares que eu fui. Uma coisa é você crer que Deus pode fazer. A outra coisa é você crer que Deus irá fazer. Amém? Pergunta a pessoa ao seu lado, como você crê em Deus? Eu creio das duas formas, que Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A Bíblia fala que Ele espalha da onde não ajuntou e ajunta da onde não espalhou. Que a fé de Abraão foi tão poderosa que ele creu no Deus que vivifica os mortos. Vou traduzir isso para você. O Deus que dá vida aos mortos. O Deus que ressuscita mortos. Onde é que Abraão viu um morto ressuscitar? Nem que ele tivesse lido na Bíblia naquela época. Nós já lemos na Bíblia. Nós já ouvimos histórias, mas Abraão não tinha uma Bíblia escrita na época dele. Não tinha uma experiência que ele pudesse contar de alguém. Mas ele cria de uma maneira tão grande no Senhor, que se ele tivesse queimado o próprio filho das cinzas, Deus iria ressuscitá-lo. Porque ele estava em obediência. Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Uma das coisas que... é tanta coisa que eu quero falar. Uma das coisas que eu tenho visto no livro de Hebreus, a gente lê às vezes o capítulo 11 que fala muito sobre fé, mas a Bíblia, como eu já disse aqui, ela não tem capítulos, versículos originalmente falando. Então no capítulo 10 começa a falar que nós temos necessidade de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, nós venhamos a alcançar a promessa. Isso está no capítulo 10. Perseverança. E lá no final do capítulo 10 fala que Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. Fala para o teu vizinho assim, ó, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que olham para trás e têm vontade de abandonar a jornada, tem um pensamento de desistir, tem um pensamento de eu não aguento mais, estou cansado. Não existe isso para Deus, porque diz a palavra do Senhor que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor.
diz ainda mais: os moços, os jovens se cansam, se fatigam, caem, de exaustos eles caem, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, como as da águia. Dizem aí que depois de, acho que de, não sei se 15 anos, a águia arranca todas as penas dela, ela fica igual um frango depenado, e depois ela bate o próprio bico contra a rocha e quebra, e aí ela fica mais feia ainda. Parece que a situação de desgraça chegou, a morte chegou, mas as asas são renovadas, o bico é renovado, e ela ainda vive, acho que o dobro do tempo depois. Você precisa ser renovado no Senhor. Nós precisamos de um renovo no Senhor. Ele fará outra vez. Ele fará outra vez. Ele fará outra vez. Enquanto eu vi muita gente chorando, eu cheguei nessa segunda-feira de viagem. Eu tenho algumas Bíblias instaladas no celular, não é? E algumas vezes versículos aparecem para mim. Eu não imaginava que esse versículo aqui ia aparecer. E eu fui ler ele na linguagem de hoje. Diz assim, não precisa abrir, Salmo 47: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Amém? Amém, amados? Nesse mundo tem ditadores, presidentes, reis. Não lembro de mais alguma coisa. Deus, Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono e Ele reina sobre as nações. Eu estava nos Estados Unidos agora há pouco. Lá tem um governo. Aqui no Brasil tem um governo. Lá na China tem um tipo de governo. Na Rússia tem um tipo de governo. Mas diz aqui que Deus está sentado no seu santo trono e Ele reina sobre todas as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus. Vão se reunir com o povo do Deus de Abraão. Pois todo o poder neste mundo pertence a Deus e Ele domina. Oi? Ele domina tudo. Amém, amados? O nosso Deus domina tudo. Isso aqui não é o que eu ia pregar não, mas faz parte. Fiquei aí 3 semanas fora, né? 3 semanas viajando. Fiquei até preocupado, porque semana que vem é essa conferência, Ele fará outra vez. Falei, meu pai, eu já vou chegar em cima da conferência, mas vai dar tempo de despertar ainda alguém para entender o que Deus está fazendo nessa terra. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Eu tenho pensado, estava pesquisando na Bíblia, e mesmo sem pesquisar, a última coisa que eu fiz, que eu ia fazer antes de dormir, eu acho que já era hoje, não é? Aparece na televisão o Salmo 126, um louvor, nem sei que louvor era aquele, uma irmã lá com violão, um auditório bonito, mas eu nem ouvi, eu só gravei 126, eu vou ler isso aí antes de dormir. Eu acho que é Deus querendo falar comigo no Salmo 126. E eu vou ler um pedaço para você, um versículo que Deus ministrou meu coração ali. Mas eu fiquei pensando, quando tudo parece que não vai dar certo, parece que não vai dar certo,
Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu falaria: parece. Quando tudo demonstra que não vai dar certo. E eu fiquei tentando lembrar de algumas pessoas na Bíblia que tinham tudo para ser um grande fracasso. Tinham tudo para dizer: eu confiei em Deus e não deu certo. Eu falhei, fracassei. Não por culpa de Deus, porque Deus permitiu todos eles passarem aquelas situações. O rei Davi falou assim: foi bom para mim eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Repete comigo esse versículo. Foi bom para mim ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Agora arruma alguém para falar isso para essa pessoa. Arruma alguém aí, vai lá. Fala para ele assim: parece que não, mas está sendo bom para você passar por aflições, para que você aprenda os decretos de Deus, as leis de Deus, para que você venha buscar o Senhor. Tem umas pessoas tão orgulhosas que nem na hora da dor buscam a Deus, né? Tu já teve invocado uns dias aí, não já? Esse dia tu estava afim de chutar o balde com o primeiro que aparecer, sim ou não? Pode vir, hoje eu tô afim. Esse dia, se a polícia aparecer, você ia encarar a polícia. Vem cá, eu estou falando alguma mentira aqui? Levanta a mão quem já sentiu essa treva dentro de você. Irmão, eu já senti. Mas graças a Deus o Senhor mandou um anjo lá, mas um bem forte para segurar para segurar a gente, né? Para não permitir. E Davi falou assim: foi-me bom eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu andasse na tua presença. Irmãos, domingo que vem, não quero que ninguém nessa igreja falte. E você deve chamar outra pessoa. Você deve investir em outras pessoas para virem à igreja. Vai estar pregando aqui um homem, o pastor Rubem Teixeira. Esse homem foi um jovem que tinha tudo para ser um fracasso. Ele é irmão de sangue do pastor Amadeu Teixeira. E ele, aquelas histórias que o pastor Amadeu conta, irmão, honestamente falando, eu já ouvi muita coisa o pastor Amadeu falar. Mas eu acho que o pastor não teve coragem de falar tudo, porque era muito pesado. Mas ele acabou contando para mim. Pastor Heraldo ouviu quando ele contou, pastora Selma ouviu, do que ele passou com o próprio pai. Com o próprio pai. Eu não vou nem falar aqui, porque é pesado demais. Chega a ser criminoso, vamos dizer assim. Mas Deus teve graça e misericórdia daquela família. E hoje, para a glória de Deus, todos estão nos caminhos do Senhor. E aquele pai morreu salvo, morreu como um pastor. A mãe dele, uma mulher de Deus, fantástica, a irmã Anísia. Um grande exemplo, porque vou falar para você. Suportou, mas muita coisa e venceu nessa vida. Amém? Amém, amados? Minha mãe conheceu ela, não sei quem conheceu aqui, a irmã Anísia. Alguns irmãos aqui, o Ícaro, a irmã Leninha, o casal ali, Rondinelli e Mônica, não é? E o que aconteceu? Ele vai estar pregando aqui domingo que vem de manhã. Nessa conferência ele fará outra vez. Mas um jovem, eu via ele na igreja, Rondinelli e Mônica viram lá, Ícaro viu, tá lá, entrava, saía na igreja. E hoje, para a glória de Deus, é um pastor com mais de 2.000 pessoas naquela igreja. E está fazendo o que nós estamos buscando fazer aqui. E está dando certo. E eu quero que você venha ser impactado pelo que Deus vai fazer na sua vida. Deus está preparando esse tempo para você. Amém?
Fala para a pessoa ao seu lado, conferência ele fará outra vez. Ele vai estar pregando aqui na abertura e no encerramento na terça-feira, que é feriado. A esposa dele vai estar pregando domingo à noite que vem, domingo que vem à noite. Na segunda-feira, independente dos nossos, né, que eu vou estar pregando também pequenas mensagens para dar mais tempo para eles falarem. E na segunda-feira vai estar aqui o pastor Fábio Nascimento, não é? Também é outro milagre de Deus. Mas irmãos, domingo que vem de manhã, eu quero que você seja impactado. Pessoas, eu estava pensando, meu pai, pessoas na Bíblia que tinham tudo para ser um fracasso. Aí eu lembrei de José, eu lembrei de Davi e lembrei de Sansão. Vieram esses três homens na minha cabeça. José, a gente já falou muito dele aqui. Davi enfrenta um gigante, derruba, mas ali só começaram os problemas dele. Davi, interessante. Você pensa que o maior gigante que Davi enfrentou foi aquele primeiro? Aquilo era nada comparado a tudo aquilo que ele enfrentou depois, irmão. Davi foi moído, mas o camarada foi. E quando ele pecou, e a Bíblia conta 3 grandes pecados de Davi. Quer dizer, 2 pecados e um erro grave. Mas interessante que o livro de Crônicas foi escrito para exaltar os feitos do rei, mas é ele que conta mais um pecado de Davi, não é? E eu fiquei pensando, meu pai, quantas pessoas fracassaram? Quantas pessoas vão à igreja do Nazareno em Edson Passos e chegam ali se sentindo culpadas pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. O pastor Heraldo me mostrou uma vez um versículo na Bíblia que eu jamais esqueci. Fala assim: cada um se queixa dos seus próprios pecados. Quando a pessoa não quer reconhecer os seus próprios erros, os seus próprios fracassos, ela transfere para os outros. Ela passa a culpar o marido, ela passa a culpar a esposa, ela passa a culpar a mãe, o pai, o próprio filho, a filha. Ela culpa o instalador do ar-condicionado, o eletricista, o bombeiro. Ela culpa. O erro só não está nela. Mas quando a pessoa reconhece e ela diz para Deus: meu Deus, eu fracassei, eu falhei. O Senhor nunca falhou, mas eu falhei, eu fracassei. E parece que está tudo dando errado. E eu fiquei pensando muito que um pecado, fiquei pensando nesse pecado que diz a Bíblia: o opróbrio jamais se apagará. É quando a pessoa adultera. O opróbrio pega nela que não larga mais. E ela tem que conviver com isso, e muito bem. O segredo é conviver bem com as consequências, aceitar tudo que Deus mandar. E se daqui a 30 anos alguém botar o dedo na cara da pessoa e acusá-la de alguma coisa, ela tem que falar assim: esse sou eu, me perdoa mais uma vez. E não falar: de novo, já ouvi isso 30 anos. Não, aguenta. Porque, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Ninguém aqui planejou falhar. Sim ou não? Você estava fazendo uma obra e você planejou fazer alguma coisa errada? Sim ou não? Você resolveu casar, sonhou que tudo ia dar certo, mas você planejou dar alguma coisa errada no casamento? Sim ou não? Não. A pessoa tem um filho, ela sonha o melhor para o filho. Ela não planejou ter um filho problemático.
Sim ou não? O pessoal do louvor ensaia para errar ou para acertar na hora, de ministrar? Ninguém ensaia para errar. Ninguém planeja fracassar. Diz a Bíblia que somente uma pessoa planeja fracassar. Quem é? Está na Bíblia. Acabei de falar agora há pouco aqui dela. Quem é? O que comete adultério. Não é por quê? Porque diz a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Faz sentido ou não? Só mesmo a pessoa que quer arruiná-la, ela mesma. Eu já estive em situações de angústia, de desespero, que a vontade era chutar o balde. Você já passou por isso alguma vez, sim ou não? Algumas pessoas pensaram em se matar, pensaram em abandonar a família, em sair de casa, em largar o emprego, em fazer um monte de besteira. Então, a gente não faz planejando errar, mas os erros acontecem, as coisas acontecem. O pastor Nilo viajou comigo, nós viajamos juntos, e numa das conversas foi outro pastor que eu estava falando essa semana no telefone. Lembrei para ele, as coisas com o tempo escangalham, está na Bíblia isso, se destroem. Esse aparelho aqui, você acha que ele vai durar a vida toda? Espero que não, fica aí hoje, né, pelo menos. As coisas com o uso, você sabe quantas peles de bateria já foram colocadas nessa bateria desde que nós compramos? Sabe quantas já furaram? Quando o Léo está ali, então, fura uma toda. Cadê o Léo? Tô brincando. Você sabe quantas vezes um equipamento de som aqui queimou? O teu micro-ondas queimou. Quem já queimou o micro-ondas aí? Fogão escangalhado. Geladeira pifada. Vamos lá, quem dá mais? Quem já empurrou carro nessa vida? Cadê a ola, irmão? A minha esposa empurrou o carro na lua de mel. Na lua de mel, irmão, tu acredita? Tu quer dar o melhor para a pessoa. Aí eu liguei, era Rei das Ostras, né? A onda do momento e o que o dinheiro dava para pagar, né? Fui passar a lua de mel lá. Aí liguei para lá, o camarada a mulher lá da pousada. Olha, vai ter um evento de moto aqui. Não era o Bolsonaro não, mas ia ter um evento de moto na cidade. E está sendo tudo tomado, é melhor tu pagar logo, fazer logo a reserva. Tá bom, quanto é que é? Se eu não me engano, a reserva era R$83. Até hoje eu acho que eu gravei esse número. 53, acho que era 83. Aí eu depositei o dinheiro, eles viram lá. Casamos, fomos para a lua de mel. Até então o carro estava tudo bem, tudo tranquilo. Chega na pousada. Quando eu olho a pousada, contando comigo e minha esposa, irmãos, era moto mesmo, aquela suvaqueira, quem conhece? Moto da Harley Davidson, Yamaha, Suzuki, tudo quanto era moto importada, os motoqueiros invadiram a cidade. Mas naquela pousada, irmão, sabe quantas pessoas tinham lá hospedadas? Você não vai imaginar. Contando comigo e a minha esposa. 2. Nem mais um quarto alugado. Aí a primeira impressão que você tem, você passa, você olha a piscina simplesmente se transformou na piscina Hulk, porque ela era mais verde que o próprio Incrível. Irmão, sem brincadeira, parece que eu estou mentindo, a piscina era dessa cor aqui, ó.
Não é o verde claro não, ó. Vocês que estão aí atrás, ó. Era quase isso aí. Meu pai. Quando eu chego no quarto, irmão, tinha janela para o corredor que não tinha nem cortina. Quer dizer, quem quisesse olhar pela janela. Quando eu abri o armário, os ácaros, enfim, alguém apareceu. Pularam tudo em cima de mim. Eu estava com alergia. Aquele cobertor, meu, acho que uns 2, 3 meses não via banho. A televisão não funcionava. O ventilador de teto não funcionava. A cama tinha umas manchas. Eu falava, meu pai. E aí, como é que eu me senti? Está levando a pessoa para a lua de mel. Como é que você se sente numa hora dessa? E eu falei, olha, vamos almoçar, que já era quase meio-dia. Vamos almoçar, depois a gente vê o que faz. E nisso nós passamos em frente a uma pousada que estava novinha e já construindo o segundo andar lá, uma coisa assim. Ou tinha acabado de construir. De frente para o mar. De frente para o mar. E aí nós almoçamos, voltei lá. Eu não quis nem pegar aquele depósito de volta. Eu queria só sair com as minhas malas. Vocês não vão ficar, não? Ainda parecia que a gente estava fazendo uma coisa errada, né? Que isso, gente? Não vai ficar? Tem um monte de amiguinhos na piscina esperando por você. Não falei, essa parte não falaram, não. Eu sei que a gente foi lá para outra pousada. Eu chorei diante da dona lá. Nunca mais esqueci o nome dela, dona Mariná. E ela falou, olha, eu vou fazer, eu estou vendo a dificuldade de vocês, eu vou fazer um preço de baixa temporada, vocês podem vir para cá. Tá? E aquilo ali foi uma benção para nossa lua de mel. Mas, irmãos, eu me senti fracassado. Talvez você se sente fracassado. Você não planejou, mas aconteceu. Você não intentou o mal, mas aconteceu. Talvez você negligenciou algumas coisas e está pagando por isso. Negligenciou estudo, negligenciou um filho, negligenciou a família, negligenciou e perdeu muito tempo. Negligenciou uma obra na casa que vai passar o tempo, aquilo dá defeito. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus vai te perdoar nessa manhã. Pode não parecer, mas o sol está brilhando aí como nunca, irmão. Você vai olhar para cima, você está sentindo um pouco de frio, mas o sol está aqui nessa posição, nesse momento, e está brilhando lá como nunca. A águia, ela voa, ela enfrenta a tempestade, ela passa os trovões, aquela água, gelo, seja lá o que for que tiver na nuvem. Quando ela chega acima da nuvem, ela vê o sol brilhando e ela dá um brado lá de vitória. Eu venci a tempestade. Ele fará outra vez na tua vida, em nome de Jesus. Se apega em Deus. Abre aí, por favor, no livro de Salmos 126. Salmo 126. A gente está sem multimídia aqui porque pifou. Em nome de Jesus, nós precisamos comprar um amanhã. Pela fé. Vou fazer a loucura da fé. Vamos pintar essa igreja pela fé, que eu quero domingo que vem que essa conferência esteja pronta. A gente só precisa de uns 115 não. 15 mil reais. É 100 mil a menos, né? 15, é que eu estou no Salmo 126, eu me empolguei. 15 mil para comprar o aparelho, pagar a instalação. Isso à vista, claro, a gente pode parcelar. Pela fé, dia 11 agora, nós vamos pagar a última parcela do ar-condicionado. E ele fará outra vez, em outra área.
Eu preguei nos Estados Unidos, ganhei uma pequena oferta, o dízimo todo entregando aqui. Tá tudo em dólar aqui, ó. Isso aqui é... Aqui a gente mostra e faz ao vivo. Aqui, ó. Isso aqui é aquela... Você ganha em dólar, você paga em dólar. Amém, amado? Agora você não fica devendo a Casa Bahia, fica? Fica devendo a Light? Fica ou não? Ah, não, esse mês eu não vou pagar a conta de luz, não. Tá tranquilo. O que vai acontecer no mês que vem? Eles vão lá na sua casa e falar: fique em paz, fique em casa. Não é assim que vai fazer? Aí você acha que eu vou chegar aqui e vou ficar devendo a quem, quando eu precisar, eu vou correr para clamar? Hã? Quando eu estiver no momento de angústia, eu vou correr para o lado dele e falar: misericórdia, me ajuda. Não devo a Deus não, meu irmão. Você pode ter falhado no seu dízimo, na sua oferta, mas restaura o altar do Senhor na tua vida. Deixa de ser fiel ao Senhor nunca na vida. Nunca na vida. Eu tenho assim exemplos e mais exemplos. E eu digo a você, há uns 3 meses atrás, alguns meses atrás, eu não imaginava o que ia acontecer comigo agora. Olha para mim aqui, ó. Você que está me vendo lá, você que está me vendo aqui, ó. Olha para o meu dedo aqui, ó. Ó. Cada um aqui, ó. Tecladista ali, olha para mim, ó. Ali, ó. Pessoal lá atrás, ó. A mãe da Milena lá também. Olha lá, ó. O outro que se escondeu atrás da coluna ali, olha lá. Ó. Você não tem a mínima ideia do que vai ser daqui a pouco na sua vida. Há uns meses atrás, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia estar fazendo. Semana passada, domingo passado, eu estava pregando numa igreja em inglês. If you prefer, I can speak now in English for you. I want to speak about my God, because in God we can. Everything. Quem está me entendendo aí? One thing is when you believe that God can. Another thing is that God will do something now for you in your life. Says it. Pegou, irmão? Eu não amaldiçoei ninguém aqui não. Você foi abençoado e não sabe. No final eu falei: se aproprie disso. Pega isso. Eu não entendi. Eu falei: meu pai, há meses atrás eu estava na minha. Vamos fazer conferência, vamos fazer obra, estamos aqui fazendo. De repente. Fala para o teu vizinho assim: de repente. Para de murmurar, irmão. Para de reclamar. Persevera. Por quê? Porque depois de fazer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Domingo passado, eu estava pregando em inglês numa igreja. Aquela igreja mandou uma oferta que nós colocamos todo o telhado aqui do estacionamento. Uma igreja que, se eu mostrar a foto para você, é como se fosse aquele número de pessoas ali, ó, assistindo. Mas uma igreja com um imenso amor para fazer a obra de Deus. E na mesma hora puxou um cheque e me entregou aqui, ó, para a sua igreja. Eu achei que era para mim, não, era para a igreja. Vai chegar em dezembro, irmão, mais ou menos, essa oferta. O irmão virou para mim e falou: o que vocês precisam? Falei: estamos colocando a porta na igreja. Ficou bonita, não ficou? Aquela porta ali é antipânico. Só o sistema antipânico dela é quase R$4.000. Por quê? Porque a pessoa não vai ter nenhum pânico aqui em nome de Jesus, amém, amados? Mas o bombeiro só vai dar o habite nosso se a gente fizer como está dentro das normas.
Eu esqueci a sigla, BNT. Oi? A BNT, não sei. Oi? A BNT, obrigado. Segundo as normas da ABNT, você põe a mão, ela abre, não é? Ela é para fora. Lembra lá da Boate Kiss, que ela abria para dentro, o pessoal querendo sair, ela abria para dentro. E ainda tinha segurança empurrando o povo para não sair, para piorar tudo. Ali não, você põe a mão, ela abre, não é? Então, o que acontece? Ele me perguntou assim, o que vocês precisam? Eu quero ampliar o banheiro das irmãs, quero fazer o banheiro dos homens, quero botar mais porta, quero isso, aquilo. Ore a Deus e vamos tentar levantar uma oferta. Eu não sei quanto vai vir, honestamente. Mas tem uma oferta que vai chegar em dezembro para essa igreja aqui. E eu preciso ver o quanto que é, saber o que fazer, não é? Então a gente não tinha ideia. Olha como é que Deus está com os olhos voltados para esse lugar. Deus está preparando essa casa para receber uma multidão aqui, que Deus vai usar você para trazer. Para de comodismo, começa a convidar pessoas para vir para a casa de Deus, mas muito mais para ter um encontro real com Jesus. Amém, igreja? Amém, amados? Então eu estava dizendo que há meses atrás eu não tinha a mínima ideia. E eles falaram assim, olha, nós queremos convidar você para você falar o que Deus está fazendo aí na sua igreja, na sua vida, na sua igreja. Sim, eu vou. Como? Nós vamos pagar tudo para você. Passagem, hospedagem, alimentação, translado. Vamos dar oferta para você e vamos dar uma oferta para a sua igreja. Pegou? Simples assim. Então, irmãos, eu não tenho a mínima ideia do que vai ser o mês de dezembro, mas eu estou crendo que vai ser o melhor fim de ano da minha vida. Eu estou crendo que vai ser o melhor fim de ano da sua vida. Temos que reparar algumas coisas, sim. Os líderes dessa igreja têm que ser fiéis a Deus. Os líderes dessa igreja não têm que dar sua própria lição, tem que dar a lição que está sendo ministrada, porque aqui é só uma linguagem. Os líderes desta igreja têm que estar no culto domingo de manhã e no domingo à noite. Os pastores, os ministros, a gente precisa restaurar. Ontem eu fui consertar a bomba lá em casa que tinha e acabou molhando a casa. E aí é um transtorno. Você gera um transtorno. Você mesmo gerou. Ali no caso fui eu mesmo. Porque ao invés de eu ligar a bomba no automático, eu liguei ela no direto. E saí de casa. Para resolver uma situação, para ajudar uma pessoa. Para ajudar um casal. E quando eu vou, a minha filha ligou, pai, tá vazando, tá pingando. Agora eu já comprei alguns equipamentos lá para iniciar a reforma, mas que um dia eu vou ter que fazer mais coisas. Talvez você fracassou em algumas coisas na vida, mas você precisa vir agora corrigindo. Você não deu o dízimo, dê para Deus. Não fica devendo a Deus. Você falhou no seu casamento, vai lá e peça perdão. Me perdoa. Me perdoa. Amém? Amém, igreja? Me perdoa. Me ajude. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós viemos de uma eleição domingo passado. Infelizmente eu não pude votar, porque para eu votar eu teria que viajar como daqui a São Paulo para tentar ver como que é votar e voltar, né? E eu não tinha como, que eu estava agendado para pregar numa igreja que já era 1 hora de viagem, essa igreja. E uma coisa eu sei, irmãos, está tudo aos olhos de Deus, é tudo claro, tudo patente.
E eu quero dar um recado a todos os políticos dessa nação. Eu estou sendo filmado aqui. Para você ver Deus um dia, vai ter que confessar todos os crimes que cometeu. Vai ter que devolver tudo que roubou. Senão não vai ver Deus. E não vai levar nada nesta vida. Não vai levar nada. E aí eu digo para você, povo de Deus, não fique devendo a Deus. Resolve a tua vida com Deus. Porque se um dia você quiser ver Deus... Eu já estou com 49 anos, mas você sabia que eu entrei nessa igreja aos 9 anos, já tem 40 anos isso. Se eu viver o dobro, vou estar com quanto? 96. E aí eu vou estar aqui. Não, eu vou estar aqui assim, né? E eu vou falar para você, Ele fará outra vez. Porque Ele é antes, Ele é durante e Ele é eterno. O nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Eu estava lá nos Estados Unidos dizendo, Our God is the same yesterday, today and forever. Fala comigo, forever. Para sempre. Amém, amados? Amém, igreja? Essa semana passada, eu fui levado para as montanhas. Falei assim, meu pai, por que isso? De onde é que o senhor tirou isso? Descansa aí nas montanhas. Eu tenho fotos. Eu estava tipo em Teresópolis, num lugar assim alto como Teresópolis, né? Deus está preparando o melhor para você, amado. Vamos ler o texto bíblico. Quando o Senhor, estou encerrando aqui nesse texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém, amados? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Por quem? Por nós. E é por isso que nós estamos o quê? Alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Minha esposa estava estudando as torrentes do Negueb. Vem água no deserto. Você imagina tudo seco, a água descendo. Isso é coisa que só Deus faz. Isso acontece lá em Israel. As torrentes do Negueb. Olha o 5. Os que com lágrimas semeiam com júbilo. Os que com lágrimas, a pessoa está chorando, mas está semeando. Presta atenção. Tem pessoas que estão chorando, lamentando. Tem pessoas que estão chorando em cima de uma cama, sentados no sofá da sala. Estão lamentando tudo. Por quê? Por quê, meu Deus? Ao invés de perguntar para quê, pergunta o porquê. Mas você não pode deixar de semear. Porque aqui diz que é os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, regozijo, voltarão, trazendo os seus feixes, não é? Trazendo lá os... Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Irmãos, aí eu fui na Bíblia na linguagem de hoje. Olha só o que diz esse versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Olha só o que diz. Ó Senhor, e aí eu fui ver em inglês também. Em inglês fala turn again. Ou seja, gira de novo.
Again é de novo. Amém? A gente está falando, toca em mim de novo. Ele fará outra vez. Again, and again, and again. Até aqui, ó. Aí eu fui ver, eu falei, não, meu pai, o senhor quer falar alguma coisa comigo nesse Salmo 126. Eu não fui dormir, o senhor ministrando isso só para eu... Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Faça com que nós prosperemos de novo. Por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. O Senhor vai te dar força novamente e vai te tirar da sepultura. O Senhor vai me dar mais força novamente e vai me livrar da sepultura. O Senhor vai te dar força novamente e vai te tirar da sepultura. Para aquela fileira lá, o Senhor vai te prosperar novamente e vai te livrar da sepultura. Eles estão meio desanimados ali. O Senhor vai prosperar você novamente e vai te tirar da sepultura. Vou voltar aí. A revanche. O Senhor vai te prosperar novamente e te livrar da sepultura. Aqui é medalha de ouro, de prata. Ali eu nem sei se vai ganhar de bronze. O Senhor vai te prosperar novamente e vai te livrar da sepultura. Eu faço parte daquela igreja ali, ó. Ó. Querem uma revanchezinha ali? Hã? Tomaram café hoje? O Senhor vai te prosperar novamente e vai te livrar da sepultura. Mais ou menos, vocês ficaram no vácuo agora. A Marivalda está aqui, eu vou dar mais uma chance. O Senhor vai te prosperar novamente e vai te livrar da sepultura. Agora já, gente, melhorou, não melhorou? Barrou eles lá ou não barrou? Agora para toda essa igreja, o Senhor vai te prosperar novamente e vai te livrar da sepultura em nome de Jesus. Amém! Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Aleluia! Irmãos, eu estou tão abençoado de estar aqui na nossa igreja. Amém, amados? Amém, igreja? Semana passada eu estava fazendo compra no Walmart. Essa semana eu já estou indo para o Cristal de novo. Mas olha o nome, Crystal. Botaram um nome que brilha ali, né? Cristal tá meio caro, hein, irmão? Hã? Tu tem que saber o dia certo para ir lá. E tem que saber escolher a carne, que senão tu vai... Eu fiquei pensando, né? Que a única coisa... Não teve nada de bom essa pandemia. Nada de bom, né? Mas a única coisa boa, aliás, a segunda coisa boa, que a primeira é que nós estamos vivos, Deus nos guardou, né? Mas a segunda é que quando eu perdi o gosto de tudo, quem perdeu o gosto aí, não? Quem pegou e perdeu o gosto? A única vantagem é que eu fritava um ovo e só imaginava a picanha. Aí não tinha gosto mesmo? Sim ou não? Comi aquele ovo, falei, picanha amarela e branca, ó que bonito. Só, não tem mais nada de bom essa... Nem sei porque que eu estou falando isso. O que eu estava falando mesmo, onde, né? Ah, sim, eu estava fazendo compra no Walmart, né? Tenho o maior prazer de estar aqui com você nessa manhã. Amém, amados? Respira fundo aí, ó. Olha que ar puro dessa cidade maravilhosa aqui, né?
Essa cidade é abençoada. José falou assim: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem já botou o pé embaixo d'água nessa cidade aqui? Só alguns aqui, né? O restante é tudo gente fina aí, né? Cadê? Quem já? O problema é que a gente não compra as botas, né? Só lembra que precisa no dia que precisa mesmo. Mas, irmãos, a verdade é que Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui, nesse lugar aqui, ó. E através daqui você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. E pessoas do mundo inteiro, eu falei isso lá nos Estados Unidos, eu falei, pessoas do mundo inteiro vão lá em Adson Passos para ver o que Deus está fazendo naquele lugar. E fala para a pessoa ao seu lado, domingo que vem, fala para ela, domingo que vem, põe a mão no ombro, dá uma sacudidazinha assim, ó. Domingo que vem, tu vai vir aqui, vai ser ministrado. E Deus vai usar o pastor Rubem Teixeira, vai ser impactado. Domingo à noite vai ser a pastora Vanessa Teixeira, você vai ser impactado. Irmãos, se você não fez a sua inscrição, faça agora. Senão você está negligenciando. Está deixando para depois. Fala para a pessoa só, você não pode ficar mais para depois. É agora. Fica de pé no seu lugar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque quando o Senhor me pegou aqui, me levou lá para aquela terra, lá para aquela nação, é outra língua, um povo alto, um povo forte. Diz a Tua palavra, pede-me que eu te darei as nações por herança. Meu Deus, a minha ida lá é um pequeno sinal do que o Senhor está fazendo na vida das pessoas dessa igreja. E, ó Deus, o Senhor sabe a minha oração lá. E quando eu cheguei, eu falei para minha família que eu quero ver essa igreja vivendo, experimentando as mesmas coisas e até maiores. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. E ninguém imagina o que Deus irá fazer. Como diz a Tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no coração humano, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, que cada um aqui nessa manhã coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Perdoa os pecados, as falhas, as fraquezas, as negligências, os erros. Eu sei que ninguém fez com intenção de errar, mas falhou, fracassou e até pecou. E até caiu. Mas levanta essa pessoa que pecou. Levanta essa pessoa que caiu. Diz a Tua palavra. Lembra-te de onde caíste e levanta lá. Meu Deus, a pessoa tem que voltar ao lugar de origem. A pessoa tem que voltar para a sua casa e ali se levantar. Essa pessoa que perdeu a autoridade na família, na casa, restaura todas as coisas. Assim eu oro e eu declaro a vitória em nome de Jesus. Repete comigo essa oração, coloca a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Fala assim, meu Deus, eu ouvi a Tua palavra e eu recebo a Tua palavra no meu coração. Todo fracasso, toda derrota estão diante dos olhos do Senhor. Mas diz a Tua palavra que o Senhor vai restaurar a sorte de Sião. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai fazer de novo. E o Senhor vai fazer com que eu prospere de novo e eu não veja a sepultura. Ó Deus, o Senhor está cuidando de mim. Cuida de mim, meu Pai. Continue cuidando. Mesmo com os meus erros, as minhas falhas, eu tenho visto o Teu cuidado, e eu verei o melhor de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Fala assim, eu preciso de Ti, Senhor, e eu abro meu coração para o que o Senhor tem preparado,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abençoa o teu povo, ó Deus. Eu vim aqui nesta manhã abençoar cada pessoa aqui. Cada pessoa que seja tocada pelo Senhor. Seja com ela, seja comigo, seja com cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda e glorifique ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados,